Eis aqui a quarta parte de gestão pública, aqui no Escuta Estuda. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos aos nossos estudos. E desta vez vamos terminar o assunto sobre o gerencialismo que tínhamos iniciado lá na quarta parte, falando da sua evolução no mundo, desde o governo de Margaret Thatcher na Inglaterra, Grã-Bretanha, vamos assim dizer, porque congrega as 4 nações principais: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, e como que foi evoluindo nas 3 fases que descrevemos aqui. A primeira, o gerencialismo puro; a segunda etapa, o consumirismo; e a terceira etapa, o Public Service Orientation, então PCO. Então a gente falamos de toda essa evolução no mundo, e que já no Brasil, um pouco antes de começar ali na Grã-Bretanha, já víamos a orientação para a descentralização no Decreto 200. Ela não vai efetivar a grande administração pública federal brasileira, porque provavelmente tínhamos o medo e somos uma nação de imitadores, e por isso esperamos que as inovações aconteçam lá fora para depois implementar aqui. Então, mesmo sabendo que existe algo novo sendo proposto dentro das escolas brasileiras de administração e diversas outras. Assim foi o Decreto 200. Mas o Decreto 200 não surge do nada, não aparece sem nenhuma explicação. Ele é fruto de um desenvolvimento que se tinha. Como nós temos no Brasil, nós temos sempre aquela questão em direção à liberdade, ao Estado Democrático de Direito e ao desenvolvimento, dá-se 2 passos para frente, volta 1. Depois 2 passos, volta 1. Assim também foi os caminhos da administração pública federal. Havíamos dito aqui do Getúlio Vargas, da implementação da burocracia, de métodos para tornar profissional a escolha dos gerentes e dos empregados públicos. E logo em seguida, como a gente disse, vai se evoluir esse modelo. Chega ao poder o JK, Juscelino Kubitschek, com o seu plano 50 anos em 5, para tentar dar rapidez ao desenvolvimento econômico brasileiro, a tentar fazer com que em 5 anos, míseros 5 anos, o Brasil poderia transformar-se numa potência. Mas é claro que o mais rápido para se tornar isso foi a China, em 40 anos. Mas então o JK ele vai também transformar a administração pública nessa rapidez dele. E é aí que vem aquela questão dos 2 passos para frente e 1 passo para trás. O JK, na sua ânsia de desenvolver a economia e a administração pública, ele vai criar 2 comissões especiais. A primeira, a comissão de simplificação burocrática, porque naquela época não se tinha a ideia do gerencialismo. Temos que ter isso em nossa mente, pois nem sequer tinha começado no mundo qualquer ensaio de gerencialismo. E ali se tinha um incômodo com o tamanho de procedimentos que tinha que se fazer para garantir a segurança, a não corrupção, ou o menor nível possível dela, nos negócios públicos, na gerência, na governabilidade, na governança. Governança e governabilidade são coisas diferentes. Logo vamos falar sobre isso aí quando chegarmos ao pé de raio. E aí nós temos que o JK, ao criar essa comissão simplificadora, ele também cria logo em seguida, alguns anos, 2 anos, essa comissão de simplificação burocrática foi criada em 52. Em 56 ele cria a Comissão de Estudos de Projeto Administrativos. E aí, essas 2 comissões, ao proporem ações e vão ser implementadas, vai enfraquecer o modelo burocrático. Mas, como se diz, não tinha nada para ser colocado no lugar do modelo burocrático. E aí, o que vai acontecer?
vai enfraquecer o profissionalismo, o controle, tudo isso, e aumenta os indícios do patrimonialismo, o clientelismo. Né? Muitas das administrações indireta que estava sendo criada, mas criada ainda sem regulamentação, sem nenhum tipo de controle, estava sendo criada, algumas empresas públicas e etc., elas vão ganhar tanta autonomia que o acesso a trabalhar nela volta a ser por indicação, volta o clientelismo. Né? Separa-se parte da administração direta, joga na administração indireta e fala assim: vocês têm autonomia de contratar os seus funcionários da forma que vocês quiserem. E aí é um prato cheio para o brasileiro médio, né? Contratar toda a parentada, os amigos, os primos, parentes, tios, aquele tio lá que já está tomando cachaça há muitos anos para ver se ele se emenda, ele vai fazer parte então da administração indireta, ele vai entrar, ele vai fazer parte, porque já não há mais concurso, então vai ser feito a festa, ou seja, existe um retrocesso, pois, por pior que seja aos nossos olhos atuais, o modelo burocrático, naquela época era o mais avançado modo de administrar organizações públicas. E ali, quando você retrocede isso, quando você mexe, sem ter uma garantia, porque hoje nós temos sim administração indireta, mas o acesso a ela também é por concurso. Também é. E aí, quando você separa e dá total autonomia, a festa é feita. E dessa forma, esse tipo de recrutamento, através do clientelismo, né, colocar o nepotismo. O nepotismo reinou nessa época ali do JK. Reinou ali quando ela enfraquece o modelo burocrático e não havia leis, né? Hoje tem leis para impedir o nepotismo, mas é claro, faz-se muito nepotismo cruzado, né? Tipo, eu contrato o seu parente e você contrata o meu parente. Mas é um modo de burlar a lei. Mas tem lei, pelo menos tem lei, para que tenha-se o trabalho, os corruptos tenham-se o trabalho de burlar ela. Porque quando não tinha lei, eles nem precisavam pensar, eles já contratavam direto, faziam corrupções de forma direta, porque não tinha nada para puni-los. Bom, as coisas vão acontecendo, o governo, o JK sai, depois vai entrar o João Goulart, quer dizer, depois de ter caído o Jânio Quadros. E aí entra o João Goulart, entra os militares, Humberto Castelo Branco, etc. E chega no ano de 1967, nós temos o famoso Decreto 200, do qual já tratamos lá na última aula, que é o prenúncio, o marco inicial de introdução do gerencialismo, sem o gerencialismo ainda ter se desenvolvido no resto do mundo. Era a inovação brasileira que era para acontecer, mas essa inovação ficou muito mais no papel do que na prática. Mas mesmo assim, podemos dizer que é um marco inicial, porque os princípios o decreto, o decreto, no masculino, o decreto vai pronunciar, são princípios que hoje são amplamente colocados no gerencialismo, que são planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competências e controle. Na descentralização, nós temos a formalização da administração pública federal indireta, através lá dos entes, né, da autarquia, da empresa pública, sociedade de economia mista e das fundações. Nós temos essa coisa. E também lá no artigo 30, algo interessantíssimo e importantíssimo que os europeus colocaram em prática. Talvez eles tinham até lido o Decreto 200. É claro que não, né? Porque eles apenas nos ignoram. Eles não acham que vão surgir qualquer inovação daqui. Mesmo quando surja, ainda vai ser demorado para colocar, né? Pois a ordem, né, que aconteça lá primeiro. E aí o decreto 200, no artigo 30, ele tem lá a organização sistêmica e ela
O artigo 30 recomenda que haja uma descentralização com desconcentração, mas ao mesmo tempo a unificação da padronização. Isso quer dizer o quê? Que a administração pública federal indireta vai ganhar poderes para executar, para controlar e fazer muitas outras coisas. Porém, as normas e as atividades gerais serão padronizadas como nós temos nos fatos ali, a administração pública federal indireta, ela já tem muitas autarquias, né? Temos empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações, todas elas com autonomia, vamos dizer, por exemplo, de contabilidade. Eles mesmos fazem suas contabilidades, só que existe o MCASP, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. O MCASP, ele vai regulamentar como que é feita essa contabilidade. Não pode ser feito de qualquer jeito. Não pode se pegar o manual da contabilidade aplicada ao setor privado e fazer... Porque lá também temos o lucro. Nas empresas públicas não temos o objetivo de lucro, e sim o bem servir ao cidadão. E essa contabilidade vai ser, sim, com formas diferentes. E aí tem-se, então, a padronização dos processos e das maneiras de se fazer a fiscalização, porém, existe a execução descentralizada, que estava lá no artigo 30 do Decreto 200. Decreto 200. Então, vamos lembrar lá: planejamento, coordenação, controle, descentralização e delegação. 5 princípios principais do Decreto-Lei 200, que é o marco inicial da introdução do gerencialismo, né? Ele vai separar administração direta e administração indireta. E a coisa mais interessante de pensar é que no período do regime militar de 1964 até 1985, nós temos a centralização política. As diretas já não existem, né? A escolha para presidente da República não existe. Mas temos ali a centralização política, mas nós temos a descentralização administrativa. Descentralização administrativa com centralização política, né? O que acontece é ao contrário quando nós temos promulgado a Constituição de 1988. Passa-se o tempo, o Decreto 200, ele vai indicar a necessidade de privatização das empresas, a terceirização, né, a fiscalização e controle a administração indireta. Elas não podem ficar livres como elas estavam lá no JK para fazer o que elas quisessem, inclusive o clientelismo, né? Porque se deixar livre, a cultura ainda não está desenvolvida e vai ser premiada com clientelismo. E aí o Decreto 200 recomenda tudo isso, porém os tempos não estavam para este tipo de ações. Não vai acontecer uma privatização exagerada das empresas públicas, né? Ao muito contrário, vai haver estatalização que o governo militar vai promover em várias áreas, principalmente telecomunicações, de energia, petróleo e por aí vai. Tudo isso vai acontecer. Terceirizações não vão acontecer também, mas estava lá a necessidade de o Estado fazer isso. Porém, o Estado brasileiro ainda estava em um grande período até o choque do petróleo, 73, 74 e depois o outro 79. O Estado brasileiro vai estar em crescimento. Aonde o time está vencendo, pouco se muda. E aí temos aquela questão lá esperar o bolo crescer para depois dividir, né, que o Delfim Moreira disse na economia, que tem uma lógica econômica, né? Não é uma questão simplesmente da maldade do governo militar que não queria distribuir renda, etc., né? Mas era necessário criar uma poupança
nacional. Eles achavam que tinha que se fazer através da concentração de renda. Eles não achavam que a concentração de renda iria causar um descontrole geral, principalmente da inflação, né? Porque uma das piores coisas que o governo militar deixou foi uma inflação galopante, um descontrole descomunal, que só foi resolvido em 94, que levou o Fernando Henrique Cardoso à presidência. Mas não é a questão econômica que estamos tratando aqui, né? Mas sim a questão da administração pública. E aí nós vamos evoluir do Decreto 200, onde nós tínhamos centralização política com descentralização administrativa, para a Constituição de 1988, que vai fazer o contrário. Descentralização política com centralização administrativa. Os estados vão ganhar cada vez mais poderes dentro e atribuições, tanto municípios quanto estados. Os municípios passam a ser entes federados, a exemplo do que não acontece em vários outros países, outras federações, né? Porque nós temos que comparar com federações. Os Estados Unidos, Alemanha, Rússia, são federações. São federações e essas federações não reconhecem o município como um ente ali, né? No caso dos Estados Unidos, são os estados e a União. E como a gente já disse, lá foram os estados que criaram a União. E aqui é o contrário, né? A União que criou os estados ali depois de 1989, principalmente na Constituição de 1891, que nós temos o marco que faz o Brasil deixar de ser um estado unitário para ser um estado federado. E aí, neste caso, a descentralização acontece ao ponto de que os estados e os municípios, novo ente reconhecido, ganham atribuições e a União perde atribuições, apesar de ter o controle central de tudo isso, principalmente econômico. E existe uma centralização administrativa, né? Regras mais rígidas para a administração indireta, pois as regras que se tinha no Decreto 200, acreditava-se que ainda não davam conta para controlar qualquer tipo de clientelismo que entrasse no decreto das administrações indiretas, né? Ao exemplo do que acontecia lá no JK. As coisas vão acontecendo. Em 1994, o grande mal que perseguia o brasileiro durante quase toda a década de 80, que era a inflação, é debelado pelo Fernando Henrique Cardoso, que surge como um herói ali, um intelectual ateu e que já, inclusive, provou a maconha, como ele diz no livro dele, e que ele tinha perdido as eleições da capital de São Paulo para o Jânio Quadros, simplesmente por causa disso, por ser ateu. Não é, né? Mas está lá no nosso áudio resumo do livro do Fernando Henrique Cardoso. E esse ateu, ele vai se tornar o presidente da República não porque ele era ateu, né? Acho que seria um contrassenso gigantesco um ateu ser eleito no Brasil, né? Uma das nações mais cristãs do mundo, né? Inclusive, o interessante quando a gente vê os dados estatísticos no mundo, aonde tem mais ateus, são países como Islândia, Noruega, Dinamarca, França, Alemanha, onde tem um grande percentual de ateu. Aonde tem um grande percentual de religiosos, seja de qualquer religião, aí é Irã, Brasil, México, Índia, mas é outra discussão também para tratarmos de outro ponto. Fernando Henrique Cardoso assume então a presidência por ter conseguido resolver o problema da inflação. E agora ele também vai tentar buscar resolver o problema da administração pública, de reorganizar o Estado brasileiro. Ele tinha acabado com a inflação, mas
precisava reordenar o Estado brasileiro, fazer com que não tivesse o descontrole das finanças para todos os lados, como acontecia, já que se tinha muito mais entes, esses entes deveriam seguir regras rígidas para que não gastasse tudo de qualquer forma e tivesse um mínimo de coordenação. Nós vamos ter também ali na área das finanças a portaria 28, 29, mas o que é mais importante na área das finanças é a Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000, mas isso aí também está na área de finanças. E o que nós podemos ter de marco para a administração pública é o PED-RAI, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, em 1995, que é implementado pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado, né? O ministro colocado por Fernando Henrique Cardoso era o Luiz Carlos Bresser Pereira, um dos grandes intelectuais que estão pensando os caminhos possíveis para o desenvolvimento brasileiro, né? Para sair dessa situação que já perdura por mais de 20, 40 anos. O Brasil parece não sair do mesmo lugar. É um avanço pequeniníssimo, mas Luiz Carlos Bresser Pereira, com o Ministério da Administração da Reforma do Estado, ele vai fazer o que era necessário, que parte já estava lá no Decreto 200 e a outra parte vai trazer de estudos do que estava sendo feito na Europa. Isso a Europa passou na frente. Tínhamos a receita, mas não aplicamos, que estava lá no Decreto 200. E ali a Europa já estava em pleno desenvolvimento, já tinha feito o gerencialismo, vai trazer tudo isso. Dentro desta receita, que vai ser implementada no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, o PED-RAI, ele vai ter lá ajuste fiscal, reformas econômicas orientadas para o mercado. Uma dessas reformas está ali na Lei de Responsabilidade Fiscal que acabamos de citar, o Estado regulador, a reforma da Previdência Social. Já tínhamos o déficit da Previdência Social acontecendo lá, né? A Previdência Social é uma grande pirâmide, não há como negar nisso, né? Em todos os países, não é só no Brasil, é uma grande pirâmide, precisa de ter mais pessoas entrando para poder sustentar os que estão saindo, infelizmente. E a população mundial, logo a brasileira, também está entrando neste caminho de redução da população, de ter menos pessoas nascendo e mais pessoas morrendo. Então, mais pessoas ficando velhas, né, morrendo mais tarde, tendo que ser sustentadas de uma forma justa por tudo que trabalhou, mas que estão vivendo muito mais do que o natural comparado a 30 anos atrás. E aí, é claro, a renda formada pelos que estão entrando não sustenta a renda dos que estão na aposentadoria. E aí precisa resolver esse problema, que até agora não foi resolvido, mas foi amenizado por diversas reformas. Interessante que o PED-RAI, ele vai se propor a isso, vai organizar as finanças, organizar a administração pública. Nas finanças, nós temos lá os nossos resumos de administração financeira orçamentária. Explicamos muito bem como que o PED-RAI organizou as finanças através do orçamento, que está baseado em 3 documentos principais: o PPA, LDO e LOA. O PPA é um documento só que vai pautar de forma geral, a médio prazo, as ações daquele governo que está entrando, seja municipal, seja estadual ou o governo federal. Ele vai ser planejado e lançado no primeiro ano do governo do presidente da República, ou do governador ou do prefeito, mas vamos focar aqui no presidente da República. No primeiro ano, e ele vai ser colocado em prática já no segundo.
mas ele vai durar o segundo, o terceiro, o quarto e o primeiro ano do próximo presidente. São uns 4 anos que ele vai planejar ali, né, o PPA. E a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai passar as diretrizes para que seja feita a lei orçamentária anual, mas baseadas no PPA, baseadas na Lei de Responsabilidade Fiscal e baseadas no Código Tributário, a Lei 4320 de 64, né? Mas já foi feita até a reforma tributária, ela vai entrar em ação ainda em 2027. E aí nós temos essa organização, né? Todo ano tem uma LDO e todo ano tem uma lei orçamentária anual, todos os anos, para lançar o que vai ser feito no ano seguinte. E essa organização a nível de finanças públicas, porque antes não tinha nada disso, né? Os governos faziam gastança do jeito que eles achavam melhor. Gastavam tudo que tinha, né? Inclusive o Brasil tinha dado calote na dívida pública várias vezes, né? O último foi na época do Sarney, né? Não aguentou, deu calote em todos os investidores, né? Por isso que a inflação era alimentada e não tinha organização nenhuma. E mesmo depois do PED-RAI ainda foi necessária a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque o brasileiro sempre acha uma maneira de burlar o sistema, né? Tinha-se o sistema do PED-RAI ali, da PPA, LDO e LOA, mas mesmo assim os parlamentares, para equilibrar o orçamento, contratavam dívidas. Por que eles precisavam equilibrar? Porque o que eles planejavam gastar era muito maior do que arrecadava. Então eles passaram a ver a brecha e para arrecadar eles contratavam dívidas públicas com bancos públicos ou bancos privados. E aí ao contratar as dívidas eles conseguiam dizer que estava equilibrado o orçamento, na obrigatoriedade de equilibrar o orçamento. E aí a gastança era necessária porque eles precisavam agradar os eleitores. Precisava fazer emendas parlamentares para fazer festas, principalmente nessas cidades pequenininhas. Aí fazia-se festas, contratava sertanejos, pagode, samba, tudo para o povão ficar feliz ali. Mas a prefeitura não tinha dinheiro, o governo do estado não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, mas contratava-se a dívida pública, contratava-se ali um empréstimo e conseguia agradar os eleitores bem próximo da eleição, bem próximo ali de serem reeleitos ou eleger quem era da sua base, gastando dinheiro que não tinha. Aí foi feita a Lei de Responsabilidade Fiscal, colocando regras rígidas para que não acontecesse mais isso, e dali em diante, contratar dívida tem que ser feito por motivos muito mais credíveis e justificáveis do que simplesmente agradar eleitor. E por isso que o Brasil, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, depois do governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer 1, Bolsonaro 1 e agora Lula 3, diante de tudo isso, por isso que o Brasil conseguiu formar reservas internacionais robustas a ponto de não ter uma inflação descontrolada. Por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Brasil não está na mesma situação da Argentina, a ponto de ter uma pobreza atroz, de não ter finanças, né? Se considerando que o povo argentino, em média, tem uma educação superior à educação média do brasileiro. Então, considerando isso, nós vemos que, pelo menos, tivemos a sorte de ter o PED-RAI e depois a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, na área administrativa, nós temos uma outra organização que o PED-RAI vai também colocado, né? Falei aqui da área de finanças, né? Se quiserem algo muito mais específico, está lá nos nossos áudios, resumos de finanças públicas, né? Acho que é o primeiro, segundo ou terceiro. Agora, no PED-RAI, na parte administrativa, foram divididas
foram divididos os objetivos, os pontos principais, em dimensões, objetivos e núcleos, né? Dimensões são as institucionais, o regime jurídico dos servidores, as regras para a contratação, concurso para tudo. Qualquer tipo de contratação no serviço público vai ser por concurso, inclusive até simplificado. Impede-se mais essa questão da fácil nomeação. Ainda permeia algumas coisas ali que a gente sabe que tem. As dimensões culturais, né, e as dimensões gerenciais. São essas as 3 dimensões principais do plano. Né? Gerenciais, elas estão lá no sistema de avaliação de desempenho, que vai colocar a ADP, quinquênio e diversas outras formas de avaliar os funcionários públicos. Nós temos também os objetivos e os núcleos. Os objetivos, aumentar a governança. Aumentar a governança, que é diferente de governabilidade, como já tratamos nas políticas públicas. A governabilidade são as condições políticas que são formadas pelo governante de tomar decisões. As condições políticas, ou seja, o relacionamento que ele tem com o poder legislativo e com o poder judiciário. Se ele tem um relacionamento harmônico, pois é isso que manda a Constituição, a divisão entre os poderes, que se tenha todos eles um comportamento que faça que distribua os poderes, cada um respeitando as margens do outro, então haverá governabilidade. Quando isso é quebrado, um poder ataca o outro, né? Nós temos ali o exemplo da perda de governabilidade do Fernando Collor, temos a perda de governabilidade da Dilma Rousseff. E governança já é outra coisa. Governança é a capacidade técnica, financeira, de implementar políticas públicas. É totalmente diferente. Às vezes pode-se ter a governabilidade, mas o Estado pode estar quebrado, pode não ter dinheiro nenhum para aplicar políticas públicas. Aí não tem governança. Tem governabilidade, mas não tem governança. Um dos outros objetivos é reduzir o Estado aos serviços que lhes são próprios. Somente os serviços que lhes são próprios. Os outros o Estado vai atuar indiretamente através de regulamentação. E os serviços que são próprios, nós temos que lembrar lá das funções econômicas do Estado, né? Depois do keynesianismo, tem-se as funções econômicas, que são alocativa, distributiva e estabilizadora, né? As funções econômicas visam os 3 objetivos simples da economia, que é o crescimento econômico, a empregabilidade e o controle da inflação. Só que o controle da inflação e crescimento econômico, eles estão em pontos inversos. E aí, por isso, tem que se fazer política econômica e fiscal de uma forma que permita que os dois possam conviver. E a função alocativa, que eu acabei de falar, ela é oferecimento de bens. Nós temos os bens privados, os bens públicos e os bens semipúblicos. Os bens privados, obviamente, são privados. O indivíduo só vai poder ter acesso a ele através da sua renda, da formação de sua renda. E os bens públicos são aqueles que somente o Estado pode garantir, iluminação, construção de estradas e etc. E os bens semipúblicos o Estado pode garantir, mas o privado também pode, né? Como escola. É necessário que se tenha a escola pública, mas pode-se ter também a escola privada. Nos objetivos também, transferir aos estados as ações regionais e aos municípios as locais. Fazer com que haja descentralização de fato, como segurança pública, ela vai ser de fato dos estados, apesar de respingar tanto nas ações dos municípios quanto na União, mas essa descentralização vai cair para os estados. E os núcleos, para terminarmos aqui, nós temos 4 núcleos descritos no plano diretor de reforma do aparelho do Estado. O núcleo estratégico, o núcleo de atividades exclusivas do Estado,
o núcleo das atividades não exclusivas do Estado e o núcleo da produção de bens e serviços para o mercado. O núcleo estratégico são os poderes do governo, o executivo, legislativo e judiciário, a sua administração, né? O planejamento, as definições de leis, a formulação de políticas públicas e tudo mais. O núcleo das atividades exclusivas do Estado, como a gente já tratou aqui, fiscalização, regulamentação, segurança pública, meio ambiente, iluminação, etc. Podem ser feitas pela administração direta, como a segurança pública, mas também podem ser feitas por autarquias e fundações, que autarquias e fundações são da administração indireta, né? E aí podem ser feitas através, né, como a Anatel, a ANTAC e diversas outras ali que, né. As atividades não exclusivas do Estado, né, são de setores competitivos, né, como saúde, educação, né, pode se transferir para o setor não estatal para fins lucrativos, porém tem que ter fiscalização, como hospitais beneficentes, escolas privadas, particulares, atendimento do SUS em hospitais privados, e etc, né? E por fim, a produção de bens e serviços para o mercado, que também pode ter a atuação da administração indireta por parte das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Temos vários exemplos aí, mas os que são mais citados é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras e diversos outros ali. Enfim, terminamos então o gerencialismo no Brasil. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Se inscreva no canal, dê um joinha, é muito importante para canais pequenos, inclusive, principalmente na área de educação. E estudem. Muito obrigado. Até o próximo.